Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Sábado à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente. Mais um sábado, nós estamos iniciando esse trimestre que promete ser uma bênção. Eu estou aqui com a minha lição nas mãos, aqui, ó, o conflito, a lição do grande conflito. E se você ainda não tem a sua lição, vou te dar uma super dica agora, tá legal? Você pode comprar o material físico na sua associação ou pode assinar pelo site da CPB ou mesmo você pode baixar o aplicativo 7Me que está aqui embaixo e você vai ter acesso à lição e todo um material preparado especialmente para te ajudar na tua comunhão. O que não pode acontecer é você ficar sem lição. Então não fica de fora, vai lá e baixa a sua lição, porque essa lição vai mudar a sua vida. Então já segue a minha dica, tá aqui embaixo, o Matheus já colocou o aplicativo 7Me, você pode baixar para iOS, você pode baixar também para o Android e vai funcionar maravilhosamente bem no seu celular. Mas muito bem, você já sabe, todos os sábados eu tô aqui acompanhado de um super time e eu decidi iniciar essa lição com um time de peso, um time de respeito. É por isso que eu trouxe a galera jovem lá de Paulínia para estar aqui. Sejam bem-vindos, meninos, tudo bem? Eu trouxe aqui meu amigo pastor Leonardo, que é o pastor do distrito. Tudo bem, pastor Léo? Beleza, pastor, tudo certo, graças a Deus. Que bom ter você aqui com a gente. Pastor Léo, que ele já veio participar em outro momento aqui, e a gente descobriu que naquele dia, especificamente, aquele episódio acabou não indo pro ar, mas hoje ele estará conosco e já está garantido em outros episódios aqui. Paulinha estará junto conosco aqui, né? Amém. Dessa vez vai dar certo. Vai dar certo. Também temos a super Ingrid, que está aqui conosco. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem? Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha, Ingrid. Você estava falando da Escola Sabatina Jovem lá, você atua na Escola Sabatina Jovem? Isso. Na verdade, lá eu fui muito bem recebida. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu vim fazer parte do time da PAC. A vida inteira foi a PL, mas agora fui muito bem recebida. Jesus te salvou, Convertida. né? Jesus te salvou, né? A PAC não para. E aí lá a gente faz de tudo um pouco e atua principalmente com os jovens e a galera, porque a gente é da galera, né? Que maravilha, que maravilha. Eu já tô brincando aqui. Um abraço pro meu amigo pastor Fabrício Leão, que é o líder de jovens da PL. A PL é top, pessoal de lá é gente boníssima. Como é que você tá? Julinha, minha amiga, segunda vez aqui também, né, Julinha? Com certeza. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, pastor, obrigada por ter me chamado de novo. Amei participar da outra vez e também vou amar dessa vez. Ah, que bom, então. Meninos, que bom que vocês estão aqui. O pessoal de casa vem, o pessoal sempre tá acompanhando a gente aqui, estudando a lição. E fica o meu apelo para você que está nos assistindo aqui, que siga a gente nas redes. Se você não tá seguindo ainda, o Senhor repreenda a tua vida, bendito. Você tem que seguir, vai lá, entra aqui embaixo, ó. Aqui tá a página da Paulista Central, que é a página do Instagram. Tem a página da Paulista Central no YouTube. E também tem aqui o Jovens, @JovensAPAC e Gabriel G. Manuel. Clica, segue, compartilha, manda pros teus amigos aí as nossas redes e manda pros teus amigos também o nosso podcast que foi preparado com carinho para você poder estudar a lição conosco. Mas, já que nós estamos falando de lição, vamos começar o estudo, pessoal? Vamos lá. Vamos lá? certeza. Antes da gente iniciar, pastor Léo, você ora pra gente? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos na Tua presença para estudar essa lição tão maravilhosa que nós temos aqui. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine o pessoal que está também assistindo em casa, para que assim nós possamos compreender a Sua mensagem e entender a Sua vontade para a nossa vida, Pai. Amém. Cuide de nós, esteja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom, então, pessoal. Lição número 1, eu fiquei muito feliz que essa lição vai falar sobre o grande conflito. A lição do trimestre passado falou sobre liberdade, foi muito boa. Muito Mas bom. falar Sim. sobre o conflito vai ser extraordinário, né? E a gente viu aqui já na primeira tirinha, vocês viram a tirinha aí? O que vocês acharam dessa tirinha? Eu achei muito engraçado o que o camarada falou aqui na tirinha. E aí, o que vocês acharam da tirinha? Eu achei ela muito boa porque já começa, tipo assim, ele já tá curioso, né? Pra saber o que tem lá na frente. Sim. Quando ele vê, fala que longe parece trigo, de longe parece que está longe. Tipo assim, resume todo o versículo da Bíblia, né, que diz sobre isso. E pra mim, ele foca bastante na interpretação de que não é nosso dever fazer a distinção entre pessoas. No momento Sim. certo, Deus vai fazer isso. Então, deixa com Deus a parte que é dele e a gente só faça a nossa, que é levar o evangelho. Exatamente. Eu acho essa contextualização de trazer algo que para a época era muito comum, né? Uma coisa que eles trabalhavam e que era fruto de alimento. Se você for parar para analisar, entre joio e trigo, semelhanças, assim, nítidas. Sim. E aí, se a gente for parar para analisar, é muito lindo de ver que existe uma semelhança muito grande com as pessoas, né? Sim. A gente não pode ser visualmente enganado. A gente não pode determinar se uma pessoa é boa ou não pelo que ela apresenta física ou externamente.
Aqui Jesus apresenta que o nosso interior é algo que realmente pode impactar e realmente influenciar verdadeiramente em quem você é. Exatamente, muito bem colocado. E pastor Léo, qual foi a sua impressão com a tirinha? Eu achei a tirinha muito boa, e aqui ele já dá um recado muito claro pra gente, né? Que o coração é para Deus cuidar, Sim, né? A gente tem evidências, às vezes exteriores, né, do cristianismo das pessoas, mas o coração, eu lembro que tinha um professor na faculdade de teologia que falava isso, né? O coração é jurisdição exclusiva de Deus. legal esse Então, pensamento. Deus já tá falando pra gente aqui, ó. Vou até anotar esse aí, eu não me lembrava dessa, ó, o A gente vai viver em coração. comunidade, né? O coração é Sim, jurisdição exclusiva de Deus, né? A legal. gente tem que amar uns aos outros, a gente tem que conviver junto, caminhar junto. E lá na frente, né, Deus vai fazer a separação, a sacudidura, enfim, tudo que precisa ser feito para que o povo dele esteja ali purificado. Muito bom, muito bom. A primeira coisa que eu reparei na tirinha, não sei se vocês repararam, é que, indiferente de perto ou longe, ele não sabe distinguir o que é o quê. Exato. Uhum. Exatamente. Ele não consegue, mesmo com as duas coisas na mão, ele não tem essa habilidade. É tudo que vocês falaram aqui agora, né? Então, somente o dono da vinha é que vai conseguir, da plantação, é que vai conseguir distinguir o que é o quê. Então, Exatamente. né? E a gente não tem essa habilidade. E aí se pergunta o seguinte, quando a gente olha para essa tirinha, a gente começa a perguntar como é que chegou a crescer os dois juntos, né? E aí eles traz uma história extraordinária. O camarada vai comprar casa, e quando ele vai comprar a casa, ele chama um especialista para olhar a casa. E eu não sei, meninas, se vocês já tiveram que passar por mudanças, mas eu e o pastor Léo já passamos por algumas, né? Já. Eu costumo brincar que eu tô no meu 8º ano de casado. E eu estou literalmente morando na 8ª casa. Meu Então Deus. eu não aguento mais me mudar. E Quase um nômade. quase um nômade, Eu exatamente. tô na quarta. Então já tá na 4ª casa, Quarta né? Então, e tem muita coisa pela frente. Nós temos mais de 30 anos de ministério ainda pela frente, então muitas casas virão. Mas assim, sempre que você separa uma casa, você olha, vê tudo e fala assim, essa daqui tá boa. Quando você entra, é que você vai descobrir os pormenores da casa e o que tem que organizar, né? E a lição fala disso. Um camarada chamou o especialista foi lá, olhou a casa e falou assim, olha, a casa tá perfeita, pode entrar. E na hora que o camarada entrou na casa, que ele passou alguns dias, tomou banho, de repente ele viu, crescendo no azulejo, um cogumelozinho saindo por baixo do azulejo. Ele falou, mas como assim? Como é que pode ser isso, né? Onde surgiu Sim. isso? Da onde veio? surgiu, da onde veio, não estava no plano isso aqui, mas na nossa história ele coloca a mão, arranca, joga alguns produtos químicos que com certeza iriam matar a raiz e o problema iria ser extirpado. Entretanto, isso nos leva a uma reflexão. Deus criou uma terra perfeita, um universo perfeito e de repente surgiu um fungozinho do mal ali. E como é que a gente fica no meio dessa história? Pra gente que tá aqui embaixo, porque nós fomos diretamente atingidos por isso. Sim. Como é que a gente fica diante dessa história, meninos? E aí? A vistoria no Jardim do Éden foi perfeita, né? Foi perfeita. Tava tudo no lugar certo, né? Tudo Sem nenhum certinho. problema, né? Exatamente. E essa história que vem trazendo aqui pra gente, né, a lição, ela é muito, muito intuitiva nesse sentido, né? Que Deus realmente fez tudo perfeito. Sim. Mas em algum momento, alguém que não foi Deus, Sim. né, trouxe esse fungo, trouxe essa semente estranha, né, e que isso começou a se desenvolver. E a lição vem explicando pra gente como é que isso aconteceu, né, através de uma parábola muito interessante. Muito bem colocado, pastor. E vocês, meninos, o que vocês acharam aí? Qual é a nossa situação aí? Uma coisa que eu achei legal dessa lição, que ela começou já falando no título mesmo, quem é o autor do mal. Então, muita gente de fora, e tem alguns cristãos também, pensam que o autor do mal foi Deus, que como Deus criou tudo, Deus criou o mal também. Não, Deus não criou o mal. Se Deus deu livre-arbítrio para nós, que é uma coisa que a gente vai desenvolver ao longo dessa lição, teve um ser humano que teve a vontade de ir lá e executar o mal. A partir daí começou esse fungo, né? Que não é da responsabilidade de Deus, porque quem criou não foi ele. Então, é muito importante saber que o mal tá aqui, mas não é porque Deus permitiu, mas não é porque Deus criou. Então, que a gente saiba diferenciar isso, né? Deus permite tudo, mas nem tudo vem dele. Sim, é curioso que quando a gente começa a olhar, eu sou um apaixonado pelo livro de Gênesis. Eu gosto muito do livro dos começos, porque traz muitas informações. Como o pastor Léo falou, você vê um jardim perfeito. Tudo é perfeito. E esses dias, eu estava analisando essa história e pensando sobre isso, eu pensei, cara, se Adão e Eva tivessem sido obedientes, eles teriam uma vida perfeita, plena e eterna. Ainda que a vida eterna não tivesse neles, ela vinha de Deus e eles teriam acesso a isso. Já imaginou como que seria? Fantástico.
Mas aí, de repente, a gente olha, e para quem está em casa, só para a gente elucidar um pouco para quem está em casa, a gente olha o contexto bíblico e a gente percebe que lá no céu, brotou no coração de Lúcifer, e a lição já trouxe o nome já de cara, Lúcifer, brotou no coração dele a inveja e o mal. Né? E aí alguém pode se perguntar assim, mas caramba, pastor, Deus não sabe de todas as coisas, Deus não tem poder para tudo, Deus não está em todos os lugares, ele não previu isso, ele não poderia ter tirado. Só que a gente precisa lembrar do seguinte, dentro do reino de Deus, liberdade de escolha ou livre-arbítrio é uma das bases. Deus não retira nossa liberdade. Então Deus criou Lúcifer, criou todos os anjos, o que não significa que ele criou o mal, ele criou os anjos. A atitude de Lúcifer levou ele à queda. Por quê? Porque ele não se sujeitou à vontade de Deus. E aí ele vem para a terra, vocês conhecem a história, tenta Adão e Eva comeu do fruto. E aí depois Adão comeu do fruto. E eu já falei isso dezenas de vezes nas minhas pregações, que se eu fosse Deus, eu tinha descido com uma pá na mão, olhado para eles e falado, que bacana, comeram? Tá tranquilo? Olha só. Olha que legal, que bonito. Gostaram. Gostaram? O que eu falei? Não era pra... Não, tá tudo certo, toma aqui, Adão, essa pá, cava aqui 1 metro por 2, 7 palmos para baixo. O que vai acontecer? Você vai entender. Pode cavar. Cavou agora. Entra os dois na cova para eu não ter trabalho. Entra aí os dois aí. Bacana. Agora vocês dois vão morrer. Com a terra que sobrar da cova, eu vou criar outros dois. Eu falo para eles, é o seguinte, tem um jardim, pode comer de tudo, tem uma árvore lá no meio do jardim, não come. Se comer, já tem dor na cova. Jogo vocês dois na cova, vou criando até aparecer alguém que me obedeça. E aí Deus encontra eles escondidos e ele fala, né? Ó, a gente viu que a gente tava nu, vimos sua voz, ficamos com medo. É bom ficar com medo mesmo. É bom ficar com medo mesmo. É bom ficar com medo. Boa, Léo. Eu não tinha essa parte da história, vou acrescentar. É bom ficar com medo, porque ou me obedece, ou eu sou Deus, cara. Eu posso criar quantos eu quiser. Mas Deus, ele não faz isso, a gente conhece a história. Deus, ele, no seu imenso amor, nós merecíamos a morte eterna de uma só vez. Não recebemos a consequência de nossos atos. Então esse amor, ele responde toda e qualquer pergunta. Porque quando alguém fala assim, Deus nos abandonou quando o pecado entrou na terra. Mentira. Ele saiu do trono para vir lutar com a gente aqui embaixo. Exatamente. E isso é maravilhoso. Ele se entregou. Eu já li e já vi algumas pessoas falando sobre isso. O ser humano, ele é aquele que se engrandece perante os outros. E Deus, ele foi o único que, para estar na nossa presença, teve que se diminuir ao que nós somos. Então, o tempo inteiro, a gente, às vezes, perde um pouco esse entendimento de que o tempo inteiro Deus ele está se diminuindo para se fazer presente no meio de nós, de tão grande que é esse amor que ele tem por cada um de nós. Sim. Porque se ele se apresentasse metade do que ele é de verdade para cada um de nós, a gente seria fulminado, a gente nem existiria mais. Exatamente. E é o tempo inteiro ele deixando os anjos escolherem, enxergarem as ações erradas de que Lúcifer tomou o lado dele no céu, ele vindo, criando por amor 2 seres que tiveram a liberdade de escolher de sim ou não comer, e o tempo inteiro ele mostrando que ele continuava amando, independente de todas as ações erradas que a gente, como ser humano, tomou. Exatamente. E nesse contexto aí que você comentou, né, pastor, sobre essa questão, por que Deus não fez diferente? Parece que a gente não aprende, né? Sim. A gente tenta, às vezes, falar assim, que a gente teria uma solução melhor do que a de Deus. Sim. Mas se a gente for pensar, como é que Deus ia lidar com esse problema? Talvez ele criasse seres humanos robóticos, né? Seres robóticos, sem liberdade, programados para obedecer. Sim. Ou talvez na sua onisciência ele poderia ir eliminando aqueles que ele sabia que ia pecar, Sim. né? Antes de pecar, para não ter problema. O que geraria medo nos outros também. Mas em tudo Em vez de isso, ser Deus exato. estaria indo contra o seu próprio caráter. E um Exatamente. elemento fundamental que é para a existência de amor precisa haver liberdade. Sim. Né? Imagina, pastor, se você descobre que a Rose casou obrigada com você. Que Ou que frustração a pra Camila mim. casou obrigada comigo. A gente ia, Sim. a gente ia duvidar do amor delas. Sim. Porque sem exatamente. liberdade não tem amor. Sim. Então Deus, ele deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse aceitar ou não esse amor. Exatamente, muito bem colocado, pastor, porque agora com a liberdade nós temos o poder de decisão, o que não mudou desde o princípio das eras. Né? Exatamente. Lúcifer teve o poder de decisão, ele poderia decidir entre o bem e o mal. E aí alguém vai falar assim em casa, né? Já que a gente está falando dessa história, alguém vai falar assim, mas e a bendita da árvore? Estava lá por quê? Porque todo mundo me pergunta isso quando a gente fala sobre o Éden. Mas por quê? Tudo bem, Lúcifer pecou, pastor, tudo certo. Mas por que Deus colocou a bendita da árvore lá no jardim, né? Mas eu não gosto... Eu entendo a pergunta, mas eu me olho por outra ótica.
A pergunta não é por que a árvore estava lá. A pergunta é por que que Adão e Eva, que tinham acesso a Deus, escolheram ouvir uma serpente em vez de ouvir o próprio Deus. Então o problema não era a árvore, o problema foi Exatamente. Eva, que tinha acesso face a face com Deus. Quando escutou a serpente, ela não deu um grito assim: Senhor, tem uma serpente falando aqui, dá uma ajuda aqui. O que que Deus ia fazer? Na hora. Os anjos estariam ali, iriam fortalecer. Pronto, vencida a tentação. Mas ela escolheu seguir a sua curiosidade, o seu coração. Então, mais uma vez, na liberdade de escolha, se nós não estamos pautados em Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Então, nós precisamos estar sempre pautados em Deus e na sua vontade. É uma regra que foi estabelecida no Éden. Desobediência a Deus, inevitavelmente, leva à morte, enquanto obediência leva à vida. É simples. É uma Resumiu. pauta de relacionamento. É simples, né? Exatamente. E aí agora a gente percebe o seguinte, né? Já determinamos quem foi o responsável. E nós também precisamos determinar o seguinte: se Deus criou Lúcifer e Lúcifer acabou dando origem ao mal, Deus é responsável pelo mal, gente? De forma alguma. Não. Aqui na lição até fala, né, que quem possui responsabilidade pela origem do mal é o inimigo, que está em Mateus 13, 28 e 29. Então já está citando aqui na Bíblia que ele é o responsável pelo mal. E está citando também, né, que como um pai cria um filho e as ações do filho não são responsabilidade do pai, são do filho, assim é com o pecado. Deus criou Lúcifer, mas as ações de Lúcifer como Satanás são deles, não tem nada a ver com Cristo, porque Cristo deu a liberdade para ele escolher o que ele ia fazer ou não. E ele escolheu isso. Muito bem colocado. Agora, se Lúcifer é o originador do mal e a guerra começou eras atrás, por que tá demorando tanto essa bendita dessa guerra? Alguém pode me explicar? E aí? O que tá acontecendo, gente? E aí, Ninguém pastor, o aguenta que tá mais. acontecendo? Nessa questão da gente ter essa resolução para o problema do mal, né? Sim. Às vezes a gente, como ser humano, ansioso do jeito que a gente é, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, que é tudo para ontem, né? Sim. A gente também quer uma resposta para o mal para ontem. Rápida, né? Afinal de contas, as pessoas que a gente ama estão sofrendo. Sim. E a gente está sofrendo e está todo mundo sofrendo nesse mundo Sim. por causa do pecado. Então a gente fala, por que Deus não resolve isso logo? Só que é interessante a gente pensar o seguinte: se no momento em que Lúcifer se rebela, Deus destrói Lúcifer, ele estaria confirmando o argumento de Lúcifer, de que Deus é um Deus tirano, de que Deus é um Deus que exige algo que as suas criaturas não podem oferecer. Exatamente. Então, assim, Deus, ele é paciente por dois motivos. O primeiro deles, como Pedro diz, né, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E em segundo lugar também, porque o caráter do mal precisa ser plenamente revelado. O universo precisa entender o seguinte: quando Deus for destruir o mal, o universo tem que ser capaz de olhar e falar o seguinte: olha, Deus é justo e santo nos seus caminhos e essa decisão dele não tem o que falar. A gente já viu o que o mal é capaz de fazer. Então a única solução é a destruição do mal. Muito bem colocado, pastor, porque algumas pessoas podem ficar pensando que Cristo poderia já ter terminado, como você muito bem colocou. Agora você falou uma coisa de Pedro que eu acho muito interessante. Deus, ele é longânimo, ele fica... a misericórdia dele vai se estendendo e se estendendo. E eu me lembro que uma vez eu perguntei para minha avó, falei: nossa, avó, a senhora está esperando Jesus há tanto tempo, né? E meus avós foram os primeiros a aceitar a mensagem. Depois meus pais, posteriormente eu sou a terceira geração. E nessa história já vai 60, 70 anos aí. E eu me lembro que uma vez conversando com a minha avózinha bem pequena ainda: vó, mas por que Jesus não voltou? Ela falou: se ele tivesse voltado, você não teria chance de ir pro céu. E isso bateu forte em mim, apesar de pequeno, porque eu pensei assim: realmente, eu queria estar no céu, né? Mas aí surgiu uma outra pergunta e eu jogo ela para vocês. Apesar de a misericórdia e a longanimidade de Deus serem vastas e extensas, será que vai ficar nascendo gente? Todos os dias nascem muitas pessoas. Vai chegar um momento em que a história vai ter seu fim? Graças a Deus por isso. Se Deus quiser. Eu acho que a gente tem um material muito vasto e essas discussões elas são muito saudáveis porque a gente entende todo o processo da história da redenção desse mundo. Deus ele tem sido muito longânimo e apresenta isso em vários momentos na história da humanidade, na Bíblia e em todos os contextos possíveis em que a gente tenta e quer ouvir a voz de Deus, mas ele afirma de que nada disso aqui vai ser eterno. Então, aqueles que tenham os seus erros e que estão fora do caminho, arrependei-vos, porque a hora é chegada. A gente sabe que o mundo tem um tempo contado, a gente só não sabe qual é esse tempo.
Mas Deus, ele deixa claro e ele tem todo um manual de que coisas irão acontecer. E Sim. essas coisas a gente pode enxergar, a gente pode ver. E a gente prega de que a história desse mundo está com os dias contados porque a gente enxerga sinais que foram ditos e explicados aqui neste manual, neste incrível manual que a gente tem. Então, apesar da gente saber que estamos passando por momentos difíceis, que Satanás é o dono deste mundo, a gente tem a certeza e a esperança de que isso não é para sempre e que nós não vamos viver vendo eternamente pessoas sofrendo e perdendo família, enfim, e tristes para sempre. Porque Sim. isso tem um dia e hora contada. Muito bem colocado. Um ponto da lição que eu achei legal também foi a questão de falar de maturação, né? Que tem o link com a tirinha que a gente Sim. leu aqui. Porque nem todo mundo está preparado ainda e Deus dá esse tempo para que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer mais a palavra, de realmente acreditar no que ela acredita, para que ela tenha a oportunidade de salvação e escolha ir para o céu com Jesus também. Então foi muito legal porque a gente entende que Deus é longânimo, como a gente falou, e ele não quer que nenhum filho se perca. Ele dá a oportunidade até o último segundo para que a gente consiga ter essa oportunidade de salvação. E é por isso que eu volto de novo dizendo que essa parábola, ela tem uma conotação muito fiel e firme para nós como pessoas. Porque a gente sabe que o trigo, quanto mais maduro, mais maleável ele fica, mais fácil de ser colhido. E o joio não. O joio, quanto mais tempo passa, mais enraizado ele fica, mais sufocante ele fica dentro do trigo saudável. E essa diferença entre um e outro estabelece algo interno como a gente, assim, como ser humano. Quanto mais tempo a gente se enraiza nas coisas deste mundo, quanto mais a gente permanece adorando e se confortando com aquilo que é deste mundo, a gente perde as características celestiais que são aquilo que a gente tem que se moldar diariamente para poder alcançar e conquistar de fato a terra prometida. Muito bem colocado, então, meninas. Então tem um ponto final da história. Sim. E agora o pastor Léo falou de um negócio interessante que a gente poderia explorar mais. No ponto final da história, então, 2 caráteres vão ser revelados, pastor. É isso? Exatamente, o caráter de Deus e o caráter do mal. Isso vai ficar muito evidente. E assim, a gente tem muita pressa para que isso aconteça. Só que é interessante que quando a gente vai em Mateus 24 e Lucas 21, nós temos os sinais, né, dos acontecimentos que vão anteceder a volta de Cristo. E existem alguns sinais que nós não temos nada a ver com ele, eles vão acontecer de qualquer jeito, né? Sinais na natureza, sinais Sim. no mundo social, no mundo religioso. Mas existe um sinal que a gente pode participar, que é quando a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Bacana. Então, assim, às vezes a gente tem um discurso de pressa, mas será que a gente tá com essa pressa toda Mas mesmo? estamos vivendo A uma gente tá liturgia. colaborando para Porque isso. se a né? gente tiver com pressa de verdade de encontrar Jesus, a gente vai Sim. se envolver na missão. E a gente vai fazer de tudo para que através da nossa vida o caráter de Deus se evidencie o mais rápido possível. Para que, em contraste com esse caráter de Deus que nós vamos mostrar pelas nossas ações e pelas nossas palavras, Sim. o mal também fique evidenciado como sendo algo extremamente negativo para a nossa vida. Bacana. Então a gente tem a chance de participar efetivamente vivendo o evangelho. Exatamente. Que legal. E no final da história, então, o caráter de Deus fica revelado e Lúcifer, que será destruído, o diabo, Satanás, terá também seu caráter revelado e então todo mundo vai poder dizer, realmente, Deus não foi injusto. Deus Exato. foi justo. Deus é justiça, né? Agora, eu queria comentar um negócio que vocês falaram aqui que é bem interessante, vale a pena a gente ressaltar. A gente falou muito sobre a misericórdia divina e a graça divina, a longanimidade de Deus, mas no mundo de hoje, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão confundindo a misericórdia e a graça com a permissividade. Todo mundo que, não, Deus é graça, Deus é amor, Deus ele me aceita do jeito que eu tô, ele me aceita meus hábitos, aceita meus pecados. E esse Deus que eles pregam não é um Deus bíblico, porque o Deus bíblico, ele te aceita do jeito que você tá, mas ele te dá um perdão e ele te fala, agora vai e não peques mais. O que significa que você não deixou de ser pecador, mas começa uma transformação na sua vida. Você começa a ser reconstruído por Deus. E a gente encontra isso na história de todos os discípulos que andaram com Jesus, a gente encontra isso na história de vários personagens bíblicos que foram reconstruídos. Eu poderia citar aqui Saulo, que se tornou Paulo. Eu poderia citar aqui Moisés, que começou como um filho como se fosse um príncipe e se tornou um líder de Israel. Eu poderia citar Davi, que era um homem promíscuo, pecador, adúltero, mas terminou sua vida como um homem segundo o coração de Deus. Todos eles foram reconstruídos porque entenderam que Deus não é permissividade. Deus é graça, amor, justiça, e isso tudo transformado numa só palavra é restauração. Ele pega o pecador
e ele restaura dia após dia. Você é um joiozinho perdido, mas ele tem o poder de transformar você num trigo. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente Sim. começa a entender agora que no plano da redenção existe chance de salvação para todos, como vocês muito bem colocaram aqui, né? E aí é aquela parte que a gente fala assim, do amadurecer no Filho do Homem, que é o amadurecimento em Cristo. Salvação é fruto de um relacionamento com quem? Com Cristo. E tem gente que está ignorando isso hoje, né? Exato. Esses dias atrás eu estava fazendo um tema em algumas igrejas. Isso foi no começo do ano. Eu lembro, eu estava no dia 10 de março. E no dia 10 de março eu preguei numa igreja e eu fiz a seguinte pergunta para a igreja, só para o pessoal raciocinar. Nós estamos com 70 dias de ano em 2024. O ano mal começou. 70 dias tinha naquela época. E nesses últimos 70 dias, quantas vezes você abriu tua Bíblia na tua casa? Quantas vezes você ajoelhou na tua casa para orar? Quantas orações na madrugada você fez? Quantas vezes você reuniu tua família na sala para fazer um pôr do sol, para fazer um culto familiar? Quantas vezes você orou com teu esposo ou com a tua esposa? Aí, o pessoal pensando, e aí a última pergunta que eu fiz foi assim, e quantas vezes você ficou no celular, ou na frente da televisão, ou no Netflix? Você percebe que a gente não está trabalhando o que a gente realmente precisa trabalhar? Qual é a nossa Pastor, prioridade, né? qual é a Com nossa certeza. prioridade? Pastor Leonardo falou da gente se engajar no evangelho, a gente fala de um Salvador que a gente quer receber, mas a gente não vive como se fosse recebê-lo. E isso é um Exatamente. problema muito grande. Demais. Porque como é que a gente vai... qual é o processo para a gente amadurecer em Cristo, pessoal? É a convivência com ele, né? Essa visão, como você colocou aí, né, pastor, sobre as pessoas olharem a Deus como sendo uma graça barata, né? Ah, tem a graça, você pode fazer o que você quiser, viver do jeito que você quiser. É uma visão infantilizada, né? Sim. Uma visão imatura de Deus. E aí, às vezes, a gente acaba tratando Deus como um amuleto, né? A gente busca ele quando a gente precisa de alguma coisa, quando ele nos abençoa, a gente volta a viver a nossa vida de qualquer jeito. Literalmente como um amuleto. Um Adorei amuleto. esse termo. Exatamente. E eu me lembro de uma frase que eu escutei certa vez, que diz o seguinte: a verdade, quando ela não santifica, ela endurece. E a gente percebe que muitas pessoas estão vivendo dessa forma, porque a gente conhece a mensagem bíblica, a gente conhece o evangelho, a gente sabe que o evangelho apaga a nossa história, perdoa todos os nossos pecados, mas a partir de quando a gente conhece o evangelho, Deus fala pra gente: olha, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E aí a gente Exatamente. conhece tudo isso e a gente tem duas escolhas: ou viver pelo que a gente conhece, ou viver uma vida de hipocrisia. Sim. E a gente vê isso, por exemplo, na história de Judas. Judas, ele passou 3 anos e meio com Jesus. Ele estava do lado, ele não conhecia a verdade, mas ele convivia com aquele que é a verdade. Sim. Mas como ele não permitiu que essa verdade fizesse parte do caráter dele, da vida dele, ao invés dessa verdade santificá-lo, essa verdade endureceu o seu coração a ponto dele trair o Filho de Deus e acabar sendo tomado por um remorso e tirar a própria vida. Acho legal. Muito boa essa. A verdade, então... Tô gostando, pastor Léo. A verdade, quando ela não converte, ela o quê? A verdade, quando não se santifica, ela endurece. Ela endurece. Esse pensamento é bom. Gostei. Vou guardar isso comigo. Uma coisa que eu achei legal foi porque, tipo assim, a gente tá falando, né, que a partir do momento que a gente conhece a Cristo, conhece o amor dele e a verdade de que ele é a nossa salvação, a gente tem a transformação. Sim. Com a transformação, só existe tendo renúncia. E conviver com Deus sem ter renúncia é a mesma coisa que o pastor falou. A gente tem a graça, mas o que a gente faz com essa graça que a gente recebe? A gente se transforma, a gente muda para se parecer mais com o amor e com a graça que foi nos apresentado. Sem isso, não tem transformação. E a gente não leva essa transformação para as pessoas se não tiver renúncia na nossa vida, né? Como a gente pode ser exemplo para as pessoas se não tiver transformação na nossa vida primeiro, para depois mostrar para elas? E foi como Judas, assim como o pastor falou também, ele conviveu com Jesus, teve o tempo inteiro com ele, conheceu a verdade física na vida dele, que era Jesus, e ele não teve mudança, porque não foi sincero, não foi verdadeiro. Ele estava lá com a salvação do lado dele e ele não quis levar isso para dentro do coração dele. Ele só estava acompanhando, só estava seguindo, mas não era nada sincero. Sem ter a sinceridade, eu acho que não tem como ter salvação de forma alguma, né? E curioso, vocês estão falando aí, eu estava pensando num contexto aqui, que vocês estão falando de sem Cristo a gente não tem salvação, viver com Ele, o amadurecimento. Isso me lembrou uma outra parábola, porque é a parábola do semeador, né? A lição lhe zoou do joio e do trigo, mas o relacionamento com Cristo vem de boas sementes, e o único que pode plantar boas sementes é Cristo no nosso coração. Isso me lembrou de um texto, queria que você de casa abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5 e 6. Acho que vai até o 7, Mateus. Capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Dá uma olhadinha aí. Diz assim, 1 João: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês.
Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba que a Amém. comunhão é a chave. E aqui colocou 2 tipos de comunhão, porque primeiro, a comunhão com Cristo, segundo, a comunhão com os irmãos. Exatamente. Então não adianta eu falar que eu estou na luz se eu ando nas trevas, porque quem está na luz, anda na luz. Então a gente percebe uma coisa, tem muito cristão que é aquele cristão de final de semana. Botei a Bíblia debaixo do braço, vesti minha roupinha de cristão, vou para a igreja. Mas durante a semana, minhas palavras, minhas atitudes, meus pensamentos, meu comportamento, meus olhares, minhas intenções não revelam a luz. Eu estou nas trevas e estou achando que vivo na luz porque vou num culto. Engano seu. Engano seu. Porque se o teu coração não está recebendo as sementes e não está vivendo com Cristo, você está em trevas. Um encontro com ele semanal não traz luz para a tua vida. Você precisa viver com ele todos os dias para você ser transformado e andar na luz. E assim, de pouco a pouco, amadurecendo. E a gente volta para a nossa parábola. Joio e trigo crescem juntos dentro da igreja de Deus. E no final da história, Deus é que vai separar. Esse aqui é trigo, esse aqui é joio. Não tem para onde correr, né? Mas, meninos, a lição tá tão extraordinária, tão gostosa, né? Que a gente vai vendo e o tempo, a gente não vê o tempo passando, mas nós já estamos caminhando para o nosso final. Já me avisaram aqui no ponto 3 vezes Oh, meu Deus. Acaba não. que o pena. nosso tempo tá acabando. Mas eu queria, antes de terminar, perguntar a vocês o seguinte. A história caminha para o seu final. Jesus está voltando e glória a Deus por isso. Amém. Amém. Hoje existe oportunidade de salvação, existe chance de salvação e mediante essa chance, mediante essa certeza da volta de Jesus, qual recado final vocês deixariam para os meninos que estão em casa? Tá? Então eu vou começar aqui, vou começar com a Júlia, tá do meu lado direito aqui. Júlia, Vamos começar, então. então, Júlia, manda o seu recado para a galera de casa. A gente tem um recadinho aqui que é até um texto, né? Quase que eu fiz, mas é muito importante. Eu queria dizer que apesar de toda a dispersão e propagação do mal, que é encontrar o joio por aí, né? E do pecado também, Deus prometeu que no momento certo da colheita, ele faria essa separação. Então, que a gente tenha tranquilidade nisso. E ainda há esperança. Deus, que ama o pecado, que ama o pecador, mas odeia o pecado, ele vai fazer tudo novo. Então, deixa na mão dele, confia nele, faça a sua parte, né? Cada um com a sua parte, na sua missão, levando o evangelho. Pode deixar com ele que ele vai fazer o melhor na nossa vida. Amém. Muito obrigado, Julinha. Querida Ingrid, seu recado final para nossa galera de casa. Vamos lá. Primeiro que vocês prestem atenção nos QR Codes e em todas essas informações adicionais que a gente tem durante a semana na lição. Porque ali vocês também vão poder colher sementes muito produtivas e reais, assim, para esse processo de amadurecimento espiritual. Ellen White fala lá no livro dos eventos finais que só estar na igreja não significa que você está salvo. Mas ela também relata ali que a misericórdia de Deus ela está o tempo inteiro destinada a cada um de nós. A sacudidura ela vai acontecer. Mas, assim como a Júlia disse, a gente tem que confiar de que se a gente tem buscado verdadeiramente com todo o nosso coração que seja abreviada essa volta de Cristo, isso de fato vai acontecer. E se você se sente indigno disso, ore a Deus, coloque Deus como prioridade na sua vida, que o Espírito Santo ele vai te dar sinais e vai passar a efetivamente habitar em você de uma forma com que todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida e, de fato, você vai ter essa esperança real e viva no seu dia a dia. Obrigado, Ingrid, pelo seu recado. Pastor Leonardo, seu recado para nossa galera de casa. Muito bem, galera que tá em casa aí, eu queria falar 2 coisas pra vocês. A primeira delas é o seguinte, a gente falou sobre graça aqui, né? E graça tem tudo a ver com o tema que a gente tá conversando aqui hoje. Mas eu queria te lembrar que graça é o oposto de merecimento. Você não merece a salvação e por isso você é salvo pela graça. Mas a graça não é o oposto de esforço. Existe uma parte que quando nós somos alcançados por Cristo, que eu e você precisamos desempenhar. Então, a graça não vai te tirar da sua cama cedo para você abrir sua Bíblia. A graça não vai te levar para te pegar ali na sua casa e te colocar na igreja para assistir um culto. Então, assim, a graça ela te salva, ela te dá todo o poder para que você faça aquilo que é a sua parte,
que é estar com Cristo, que é buscar a Deus. E em segundo lugar, o que eu queria te falar é o seguinte: Jesus está voltando. Essa tem que ser a prioridade da sua vida. E se você quer ver o mal acabar o mais rápido possível, se engaje na missão. Você tem aí na sua igreja, você tem aí no bairro da sua igreja pessoas que precisam conhecer o Salvador. Você tem na sua família pessoas que precisam conhecer a graça de Jesus. Então, se você tem essa pressa no seu coração de que o sofrimento acabe nesse mundo, faça a sua parte para que ele termine, pregue o evangelho, salve pessoas para o reino de Deus e com certeza assim nós estaremos abreviando e apressando a volta de Jesus a essa terra. Muito obrigado, pastor Leonardo, belíssimo recado. Meu recado para você de casa é que, como você percebeu, não dá para a gente definir quem é joio e quem é trigo. A única definição que você pode ter é se você é joio ou se você é trigo. Então tome decisões corretas, se relacione com Cristo, amadureça no Senhor e esteja preparado para aquele grandioso dia que a gente vai olhar Jesus chegando nas nuvens dos céus e vai poder dizer: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Amém. Nós estamos terminando a lição. Obrigado, meninos. Que pena, Que pena. né? Tá acabando o nosso primeiro encontro, mas fiquem tranquilos, vocês terão outras oportunidades nessa lição. A galera de casa vai curtir vocês aqui mais vezes que a gente. Se você Com curtiu eles certeza. aqui, coloca hashtag repete Paulínia, que a gente vai ter eles aqui em outras oportunidades, tá bom? Amém. Mas nós já vamos terminar a lição e nós começamos com uma oração do pastor Leonardo. Nós vamos ter uma oração agora da Ingrid. Por favor, Ingrid, ora pra gente Vamos terminar. lá, oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigada porque a tua graça nos alcança mesmo quando a gente não merece, Pai. Que o Senhor se estabeleça no meio de nós para que nós possamos ouvir a tua voz e sermos trigo, Pai. Porque nós precisamos abreviar a sua volta, nós precisamos fazer com que o teu reino seja anunciado para todos aqueles que não o conhecem. Amém, Senhor. Nós agradecemos porque nós podemos estudar sobre isso, nós podemos abrir a tua palavra e sentir a presença do teu Santo Espírito falando conosco através dessas mensagens. Amém, Senhor. Então nós pedimos a ti, Pai, que a tua voz seja sempre presente no meio de nós e que nós possamos atendê-la, para que assim seja abreviada a tua volta e que nós possamos estar contigo nas mansões celestiais. Amém. Amém. Nós agradecemos por estes momentos e pedimos que o Senhor se faça presente no meio de nós. Humildemente, amém. 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 Obrigado, Ingrid. Obrigado, meninos. Obrigado você de casa que ficou até aqui com a gente. Você já sabe, sábado que vem às 3h no canal da Paulista Central. Te vejo no Pega a Lição. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.